boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, o Vladimir Alves já está aqui comigo, o Thiago Rocha também, Felipe Campos também. Mas antes a gente vai fazer nossa primeira página, porque aí a gente já comenta, porque é uma coisa né, muito importante que está rolando e a gente não sabe qual vai ser o desfecho dessa história. E eu estou falando de mais uma vez se cogitando a volta de José Maier à televisão, às novelas da Rede Globo de televisão. Isso começou novamente a bombar por conta de um tweet do Aguinaldo Silva. E o Aguinaldo, acho que é o maior defensor de todos os tempos do José Maier na questão do assédio sexual à figurinista Su Tonani, né? Ele sempre defendeu, ele tentou até o último momento, até o último minuto da escalação do elenco, conseguir que o Zé Maier fosse o Feliciano da trama, tivesse todo o destaque ali dos Guardiões, e aí não conseguiu porque o escândalo foi realmente uma coisa de dimensão nacional. Aí ele volta à carga agora com um tweet que eu não sei se a gente tem aí para mostrar para vocês. O que o Aguinaldo Silva falou: não há crime se não há queixa à polícia, nem denúncia na justiça. Por isso, volta José Maier, é o que pede, né, o que ordena já o próprio Aguinaldo Silva. E no que ele se baseia? Justamente naquela brecha que a Su Tonani deixou quando decidiu não prestar queixa. Então ele fala, então não existe crime. Não existe queixa, não é caso de polícia. Então ele poderia voltar. Esse é o ponto de partida do Aguinaldo Silva e mais uma tentativa de trazer o Zé Maier de volta. Onde é que a coisa que fica diferente? Fica diferente porque o mundo tenta conversar com o Zé Maier, tenta entrevistar o Zé Maier, tenta, não é, fazer com que ele fale pela primeira vez de verdade mesmo, porque a coisa parou num comunicado, numa carta de desculpas, dizendo que era brincadeira, que ele era de uma outra geração, tudo aquilo que vocês já sabem. E depois foi tipo um exílio na região serrana do Rio de Janeiro e só se viu o Zé Maier uma vez, inclusive na própria cidade. O que acontece? O nosso repórter, o Alessandro Lobianco, ele conseguiu falar com o Zé Maier. Não é uma entrevista, foi uma conversa, e essa conversa, não é, pode vir a público. Por isso que o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, tem coisas para contar. Ele conversou com o Zé Maier, ele falou sobre essa situação e vamos ver o que o Zé Maier respondeu aí para o Alessandro Lobianco. Vai ser, e foi, na verdade, a primeira vez que ele conversou com um jornalista e que ele se dispôs, pelo menos, a ter um diálogo, né? E a gente vai ver em que ponto essa situação ficou. Muito boa tarde, Alessandro Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Pois é, como você falou, no final do dia ontem o Aguinaldo fez essa postagem, né? Sim. Fazendo uma pressão aí pela volta do Zé Maier. E hoje de manhã eu tentei estabelecer novamente um contato com o Zé Maier, né? Na roda de final de ano eu já tinha avisado que a gente estava tentando esse contato sem sucesso, mas ele acabou nos atendendo pelo telefone um pouquinho antes agora do programa. Ótimo. E eu fiz, a primeira pergunta que eu fiz para ele, Sônia, foi a seguinte: como você se sente depois de todo esse caso, toda essa repercussão com a Tusonani hoje? E o Zé Maier respondeu o seguinte: tudo já foi falado especificamente sobre esse caso da Tusonani. Aí ele faz uma alusão ao pedido de desculpas dele, que ele já fez, aquela nota pública que ele já emitiu e possíveis consequências jurídicas que ele pudesse vir a sofrer, que não veio. Então ele falou o seguinte: olha, para a gente proceder com esse bate-papo, eu me reservo sobre a Tusonani de permanecer calado, permanecer nesse resguardo, nesse silêncio. Então eu perguntei para ele: Zé, como está o seu estado de saúde hoje, né? Muito se especulou que você teve uma depressão, que isso pode ter desencadeado essa doença autoimune. Como que está isso hoje? Ele falou para a gente que, de fato, depois que isso aconteceu, ele teve esse diagnóstico, teve esse problema de saúde, ficou 30 dias internado no hospital e ali no hospital ele teve a surpresa pela primeira vez de ter esse diagnóstico de uma granulomatose, que é uma doença autoimune. Ele falou: olha, Alessandro, tão logo eu tive esse diagnóstico, eu iniciei o tratamento, a doença está totalmente controlada
e hoje eu posso dizer que eu tô 100% saudável. Nossa. Não há nenhum empecilho limitando a minha vida saudável. Não há nada que me impeça, por exemplo, de trabalhar, né? Ai, Foi que ele que ótimo. já deu esse gancho do trabalho. E aí eu fiz uma terceira pergunta falando, Zé, já que você está falando de trabalho, o Aguinaldo hoje fez uma postagem, não é a primeira pessoa que se manifesta, o Silvio Abreu já tinha falado com a nossa repórter Júlia Alves, já tinha falado que gostaria de te ver de volta, mas como é isso para você? E ele respondeu o seguinte, Sônia, estou pronto 100% para voltar a atuar. Olha. E sinto tanta falta de atuar como me sinto preparado hoje para voltar. E aí ele diz, eu estou preparado para a televisão, ele confirma que ainda está contratado pela TV Globo, porque, portanto, ele está totalmente à disposição da emissora, mas disse com certo saudosismo também que está preparado para voltar para o teatro, que quer voltar. E aí ele citou, até com uma certa emoção, o último trabalho dele, que foi aquela peça Shakespeare, que foi um sucesso. Ele falou que sente muita saudade de atuar. Sim. E que está aberto para cinema, teatro e televisão, que quer voltar e não abre mão desse retorno. E aí eu perguntei para ele, Zé, como é que ficou em relação... muito também se falou sobre o abandono dos amigos, né? Depois desse episódio, você estaria sentindo um certo abandono. E ele negou, ele falou, olha, Alessandro, isso nunca me aconteceu, eu nunca me senti abandonado pelos amigos. E aí ele pediu para que esse espaço que a gente está dando para ele, né, eu pudesse usar a coluna para que ele enviasse um agradecimento para o Aguinaldo Silva, para o Silvio de Abreu. Ele citou o Guzo e também o Fiuza, que ele diz que são pessoas que estão a todo dia visitando, estimulando a volta dele. E ele falou, eu não poderia citar um ator ou uma atriz, porque eu seria injusto com tantos que estão vindo me visitar e torcendo pelo meu retorno. Mas ele disse o seguinte, que da mesma forma que ele sentiu aquele movimento, né, no início da confusão, que ele está feliz porque ele está sentindo que está crescendo um movimento, tanto por parte dos fãs, quanto dentro ali do núcleo artístico, para que ele volte. Que nesse último mês ele está sentindo que esse movimento está crescendo, que isso é uma coisa que está deixando ele muito animado e cada vez mais com a certeza de que o caminho dele, sem dúvida, na visão dele, é o retorno à televisão, às novelas e ao trabalho em cima dos palcos. Então eu perguntei, o que falta, Zé, hoje para que você volte? Ele falou, ele foi enfático, ele falou, o que falta é convite. Então eu gostaria, eu estou com o tempo um pouco corrido, mas eu gostaria de usar esse espaço para resumir o seguinte, estou 100% de saúde, quero voltar, estou animado para voltar, mas está me faltando convite. O convite que pintar, eu estou aberto, de coração aberto, e vou pegar com tudo esse retorno de trabalho. Essa foi aí a conversa que eu tive aí antes do programa com o Zé Maia, Sônia. Poxa, Alessandro, foi uma conversa interessante, que eu acho que traz para todos nós, não é, profissionais da imprensa que cobriram o caso, e principalmente para o público, algumas informações que são consistentes. Essa da recuperação do estado de saúde dele foi uma notícia excelente, não é? A história também de estar preparado para trabalhar, porque muita gente falava isso, puxa, mesmo que ele queira voltar, ele vai ter condições físicas de arcar com personagem, com uma novela, com uma peça de teatro, porque ficar no palco é uma coisa exaustiva também. O Zé Maier responde, ele está sim preparado e quer voltar. E uma coisa, Sônia, que eu até perguntei em cima disso que você falou agora, eu falei, não só o preparo físico, né, de saúde, mas você está preparado psicologicamente, depois de tudo que aconteceu, para entrar ali de volta? E ele falou, olha, eu estou 100% para voltar psicologicamente e fisicamente. Eu quero voltar e eu estou preparado para isso. É a primeira vez que ele se coloca nessa posição, mesmo porque ele foi surpreendido por essa doença autoimune seríssima, que ele diz que agora está absolutamente controlado. Ele tem condições físicas, ele tem condições emocionais, ele sente que o público está com saudade dele e tem os amigos mais fiéis, caso do Aguinaldo Silva aí, pressionando para que ele volte realmente. Eu, particularmente, acho que o direito de trabalho é sagrado.
né? Ele é um grande ator, ele pode voltar a atuar. Eu lamento, e disse isso aqui várias vezes, que a Sutonani não tivesse ido adiante com essa história e não tivesse prestado queixa, um processo não tivesse sido iniciado por assédio sexual. Eu acho que ele precisaria, sim, enfrentar essa situação, ainda mais por ele ser uma pessoa pública, porque isso seria um grande exemplo, né, para que nessa luta contra esse tipo de coisa que é absolutamente inaceitável, que a gente rejeita veementemente. E o que ele fez foi uma coisa realmente muito, muito, muito pesada. Mas 2 anos afastado, a emissora tomou uma posição, não é? O que era da parte da Rede Globo ela fez, a Sutonani não completou a parte dela por os motivos que ela justifica, a gente aceite ou não, a decisão era dela. Eu acho que já está no momento de começar a se rever as coisas. Eu acho que esses 2 anos não foram mel com açúcar para ele, né? Não foram uma coisa fácil, muito pelo contrário. A casa caiu. Então, talvez tenha dado para se refazer ou refazer a própria mentalidade em relação a esse tipo de atitude. Talvez o Zé Maier tenha hoje a visão que ele não tinha há 2 anos do que é o assédio sexual na vida de uma mulher, na vida de qualquer pessoa. E ele possa entender a dimensão daquilo que ele estava praticando e possa entender que realmente nunca mais, que mexeu com todas, embora esse bordão sofra algumas exceções aí, como a gente tem visto ultimamente. Então, isto posto, eu acho, por que não? Né? Se existe um trabalho, se existe uma proposta, se existe um personagem, ok, se ele recebeu o convite, vai lá e faz o belo trabalho que ele sempre fez, como artista irretocável, como homem realmente, não é, passível de tudo isso que ele enfrentou e que eu achei uma reação muito justificada. Só não teve a exemplar, aquela que era muito importante. Mas, se a situação se estabeleceu assim, né, a gente já fez o que podia fazer. Agora, tem um detalhe, Alessandro, que eu não sei se você chegou a tocar com ele, mas que era importante. Ele está a fim de voltar, diretor de núcleo quer que ele volte, autor de novela quer que ele volte, as condições são favoráveis físicas, emocionalmente e pela disposição do público, sim, porque eu acho que o feeling do Zé Maier não está errado. Né? Nós todos temos sentido isso nos últimos tempos. O pessoal está com saudade, o pessoal quer ele de volta. Mas e as atrizes? E as mulheres que têm que contracenar com ele? Será que ele parou para pensar nesse aspecto? Ele teria alguma atitude a tomar em relação a isso? E a emissora, se ele for chamado, se reunir com as atrizes, ou ligar para cada uma delas, explicar a situação, se posicionar e até pedir desculpas? Porque houve casos ali, que a gente já mencionou o nome das atrizes, que entregaram o jogo do que ele andou aprontando também. Então, tudo isso precisaria ser feito para que pudesse realmente ser superado e ele iniciasse um novo ciclo como homem e até mesmo como ator, né? Como é que ficou isso? Pois é, Sônia, quando eu perguntei para ele se ele estava preparado psicologicamente para essa volta, isso eu já estava, né, englobando uma possível mal vista de alguns autores e atrizes, né, que na época engrossaram esse coro. Mas como ele falou, como eu estou percebendo que há um movimento também, não só ali da direção da dramaturgia, mas dos próprios atores e atrizes que têm vindo me visitar falando, isso vai passar, você já vai voltar. Esse encorajamento dos amigos, dos atores, ele diz que isso é uma coisa que fortalece o psicológico dele para que ele volte, sim, de cabeça erguida. Então, o que eu senti nessa conversa com ele é que já houve um trabalho psicológico muito grande para que, num possível retorno, ele saiba levantar a cabeça e olhar no olho dessas pessoas e volte a atuar com essas pessoas, né? Mas eu senti que realmente ele está querendo, sim, ele quer voltar e ele não faz objeção, não vou contracenar com fulano ou com cicrano, ele quer voltar e quer esperar para ver, né? Como é que vai ser minha volta? Só vou saber quando eu voltar. Mas eu estou encorajado porque estou recebendo, sim, muitas mensagens de atores e atrizes de grande peso incentivando a volta do meu trabalho. Então, é por isso que eu digo, eu estou 100% preparado
física e psicologicamente, e quero voltar. A Beth Faria também, muito bem lembrada, foi uma outra pessoa que sempre apoiou o Zé Maier nesse caminho aí difícil, nessa fase delicada que ele enfrentou como consequência das próprias atitudes dele. Agora, vamos ver o que acontece, que não é fácil retomar depois de tudo, mas tem que enfrentar isso, superar e aí recomeçar de verdade, né? O que você acha, Vlad? Ontem a gente estava falando aqui justamente do Vitor, da pessoa ter uma oportunidade de voltar, dupla Vitor e Léo, da pessoa errou, ter a oportunidade de voltar a trabalhar, até porque, né, ele é jovem, tem que continuar a carreira dele. Quando uma pessoa comete algum ato que vá contra os padrões de uma sociedade, o que ela é? Julgada e sentenciada. No caso do Zé Maier, ele foi julgado pela opinião pública. Sim. E foi sentenciado pela Sutonani também, que disse o seguinte, olha, a partir do momento que ele já foi execrado em praça pública, para mim, ele já cumpriu a pena dele. Então, se ele já cumpriu a pena dele, como disse o Agnaldo Silva, ele não tem problemas com a justiça, ele não tem problema com a polícia, ele pode voltar a trabalhar. Então, eu acho assim, como a gente até havia sugerido aqui, de que talvez ele voltasse a trabalhar num espetáculo teatral, até para sentir o termômetro do público, ou voltar a trabalhar numa telenovela. Mas o ponto nevrálgico dessa história mesmo é a relação com os colegas de trabalho. Com as colegas de trabalho. Né? Então, eu acho que este vai ser o grande problema dele, dentro da emissora, com essas desavenças. Mas eu acho que assim, o público quer que ele volte a trabalhar, as pessoas não esquecem do profissionalismo dele, do grande talento dele, né, do Zé Maier, e eu acho que ele cumpriu a pena dele. Pela Sutonani, do jeito dela, ele cumpriu a pena dele. Para ela, falou, ó, ele já cumpriu a partir do momento que a opinião pública falou a partir dele. Ele foi julgado. Então, se para ela já cumpriu a sentença, eu acho que ele tem o direito de voltar a trabalhar. Olha, eu acho que se uma pessoa for condenada só por aquele ato, poxa, ele já admitiu que errou. Ele já pediu desculpas públicas. Por que você vai acabar com a carreira de uma pessoa que sempre teve um currículo extenso de coisas boas que já fez? Errou? Errou. Posso eu errar? Pode você, Sônia, Vlad, Felipe, você de casa, está tudo certo. Entendeu o erro? Entendeu o erro. 2 anos de porrada? 2 anos de porrada. Nós não ficamos 3 semanas longe e a gente ontem não estava se coçando, alegria. Nossa, vamos voltar, né? Verdade. Imagina só uma pessoa extremamente talentosa que foi julgada por um Brasil inteiro, porque deu motivos também. Isso é inquestionável. Deu motivos. Tem vontade, passou por um problemão de saúde que não era nenhum bolinho, é um negócio realmente acho que grave. Serve para um balanço também, né? Aí a pessoa fala assim, poxa, eu estou pronto. Por que as pessoas terão preconceito com ele? Não pode ter preconceito, tem que entender que ele é um ser humano. Ele errou e ele está consciente do erro e vai tentar ser um ser humano melhor. A gente está aqui justamente para ser um ser humano melhor. E aí seria um preconceito desmedido fazer isso com o Zé Maier. Não precisa fazer esse tipo de coisa. Ele já errou. Ó, e a Siri está falando aqui, ó. Eu falei preconceito e ela está justamente falando aqui. Então, assim, poxa, não precisa. Não precisa. Eu acho que as pessoas precisam entender que, poxa, foi ele que tropeçou, mas poderia ter sido eu. Poderia ter sido uma pessoa da minha família e eu vou condená-la para a vida toda? Para a vida toda, não, né? Felipe Campos. Olha, eu acho que dentro de toda essa história, eu acho que teve um balanço muito positivo. Claro, eu acho que isso não deveria ter ocorrido, né? Mas ele levantou uma bandeira, infelizmente, que foi a questão que todo mundo começou a ficar muito atento, principalmente a questão dos assédios, né? Então ele trouxe aí ele levantou uma bola sobre isso, né? Levantou um movimento, mexeu com uma, mexeu com todas, mas isso não tira a forma de ele realmente ter sido punido diante de toda essa história, que foi através do que ele passou mesmo, né? Eu sou a favor do Agnaldo. Não existe crime, até porque a Sutonani fez questão de paralisar toda a história. Nós esperávamos que ela seguisse com o processo, com a denúncia, com o inquérito, seja lá o que fosse, e ela resolveu dar uma parada com tudo isso. Agora, eu acho que está na hora dele voltar, sim. Mas antes dele voltar,
Não sei se ligar para cada uma isso também. que eu falo, né? Mas, poxa, conversar com as colegas, eu acho faz legal. um vídeo, vai na internet, põe a cara, porque o movimento aconteceu na internet. Eu acho que é o melhor termômetro que você tem para saber como que as pessoas vão reagir, pedindo desculpas não só para as colegas, e sim para as mulheres do Brasil, para as donas de casa que assistem a novela, que acompanham o trabalho Quando eu falo dele. colegas, seriam aqueles, eventualmente, teria que trabalhar, dependendo do convite, para novela pela qual ele fosse escalado, né? Pra qual Mas ele daí fosse escalado. também eu acho que cabe também muito à emissora saber escalar as pessoas, porque ele está voltando, é um momento extremamente delicado, né? E saber escalar as pessoas com quem que ele vai atuar no núcleo que ele vai trabalhar. Agora, se eu fosse o José Maier, faria um vídeo, jogaria esse vídeo no ar pedindo desculpa. Tá certo. Eu só, como mulher, vou me reservar o direito de dizer que ele não levantou bola nenhuma, não. Quem levantou fomos todas nós mulheres que protestamos e que fizemos uma pressão tão grande, tão intensa, que a Rede Globo teve que se posicionar. Talvez eu possa ter me expressado errado. Foi. Mas acontece o seguinte, eu acho que com todo esse movimento veio uma força muito grande feminina. Sim, mas ele foi o lado negativo da história, não é porque o Zé Maier fez isso, mas olha como foi bom. Não é assim. E por falar em força, Sônia Abrão, só pra gente falar, não, porque aquele... Mas eu entendi sua colocação, eu entendi. Aquele autor, ele escala, tal, não sei o quê. Você vê como não é tão simples uma escalação de elenco. Porque o Aguinaldo Silva é um dos mais brilhantes e mais poderosos. O Silvio de Abreu é o chefão da história. Falou aqui pro programa e não conseguiram desatar a novela no ar. Com uma novela no ar. Não conseguiram. Exatamente. Olha aqui, o Alessandro Lobianco está por aí ainda, a gente já foi trabalhar, né? Mas um beijo para você, Alessandro, parabéns aí por ter conseguido esse acesso, essas informações que são muito importantes, que são legais, inclusive, para o próprio público que é fã aí do Zé Maier, não concordou com nada que ele fez como homem, mas adora o trabalho dele, quer voltar a rever, porque acha que realmente nesses 2 anos ele já deve ter se conscientizado de tudo que aconteceu e não vá mais repetir esse erro. Mas o Alessandro Lobianco, ele volta já, porque tem uma outra coisa muito importante que ele vai contar hoje aqui pra gente ainda. E eu tenho coisas muito importantes para falar para vocês sobre o estado de saúde da cantora Vanusa. As pessoas têm realmente perguntado perguntado sobre a Vanusa. Tem 1 ano ou 2 anos que ela foi internada, já vai completar 2 anos, acho que acabou de completar aí 2 anos, né? E o negócio é o seguinte, gente, olha, hoje eu tô mal. É as férias. Hoje eu tô mal aqui, viu? Eu tomei coisa gelada, eu não posso, mas tudo bem. O que acontece? A nossa produção estava falando com o Rafael Vanucci, o filho da Vanusa, ele que cuidou da internação dela, esse tipo de coisa toda, né? Há muito tempo, para que a gente pudesse saber notícias dela, porque depois que ela foi internada, ela ficou, né, exilada, na verdade. A gente não sabe nada dela. Ela foi internada em maio de 2018, em maio do ano passado. É isso? Não tem 2 anos que ela foi internada? É que ela teve 2 internações, na verdade, algumas, né? Algumas, mas uma bem grande. 2017 ela teve também. Então foi isso que no total de internações deve dar já uns 2 anos. O que acontece? O Sidney Coca da nossa produção conversou com o Rafa, já tinha falado com ele, né, através do particular, aquela coisa toda, e ele resolveu pelo menos falar algumas coisas pra gente. O Rafael Vanucci não quer dar entrevista, ele disse que ele não fala, apesar do mundo procurar por ele esse tempo todo, porque ele não tem nada o que dizer em relação ao estado da mãe. E aí a gente falou, explica, como é que não tem nada se ela já está internada há tanto tempo, não é? E ele explicou o seguinte, e autorizou que isso a gente falasse para vocês. Ele até gravou a conversa dele com a gente, mas isso ele não autorizou que fosse colocado no ar, então a gente pode resumir o que ele falou, mas a gente não pode colocar a gravação como uma entrevista porque não foi. Foi um papo entre amigos. O que acontece? Ele disse que a Vanusa está internada e ela não tem um diagnóstico fechado, gente. Ela pode ter uma doença que seja muito séria, isso palavras dele, que ele fala, olha, minha mãe
pode ter uma doença muito séria que ela nunca mais saia da clínica. Não é possível. Ou ela pode sair daqui a 3 meses. Ele falou, não sabe, os médicos não têm uma coisa fechada. O que eles estão fazendo esses meses todos, esse tempo todo em que a Vanusa está internada? Ela está em observação constante por um grupo de médicos. Vamos dizer assim, uma espécie de juntas médicas. O comportamento dela é sempre checado, né? Checado emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, né? Ela se submete regularmente a uma série de exames e ele acredita que esse diagnóstico só seja fechado, segundo os médicos têm falado para eles, daqui a uns 6 meses. Então, eles que talvez até a metade do ano, eles tenham já, né, chegado a uma conclusão. Escuta, ela pode voltar para a vida dela, para casa, para a vida normal, retomar a carreira, ou ela não pode? Ela vai precisar ficar internada por mais meses, por 1 ano, 2 anos, 10 anos? Ela não vai mais poder sair de uma clínica? Todas essas são perguntas que têm sido feitas, não é? Por ele, pela própria família, mas que depende desse prazo ainda para ter a resposta. Então, é por isso que ele não dá uma entrevista, por isso que ele não fala, realmente, porque ele vai esperar para falar, provavelmente no meio do ano, quando aí sim pode vir esse diagnóstico fechado. E que ele diz que é isso mesmo, né? Eles podem chegar à conclusão de que é uma doença tão séria que ela vai precisar ficar internada sempre, né? Porque teria que receber cuidados que em casa não seriam possíveis. Tem gente que precisa de uma assistência especializada constantemente, ou então ela pode voltar para casa. Daqui a uns meses, não espera nem meio do ano, de repente eles chegam à conclusão, não, a Vanusa tá legal, ela vai para casa, ela vai retomar a vida dela. A gente vai ter que esperar, como ele, como o filho está esperando, como a Areta, como a Amanda, também estão esperando, né? Então, o que a gente pode fazer? Continuar rezando por ela, torcendo, acompanhando sempre, né? Que ele se dispuser a falar em relação a isso, e vamos ver se no meio do ano aí a gente tem isso, ou um pouco antes, mas rezar muito para que ela possa mesmo voltar para casa, Todo mundo está orando e querendo saber, as pessoas perguntam para a gente nas ruas, através das redes sociais, querendo saber sobre o estado de saúde da Vanusa. E aí eu fico pensando, né, como a opinião pública pode fazer com que a pessoa chegue a um estado que até uma equipe multidisciplinar não tem um resultado fechado. Você acha que Porque eu acho que desde aquele episódio do hino nacional, que a própria Vanusa já assumiu e falou assim, gente, aquilo me prejudicou demais. Eu estava em tratamento, eu tomava medicamentos e tive que mudar todo o tratamento, todo o esquema medicamentoso. Tem depressão, teve síndrome do pânico. Eu acho que toda essa história, porque querendo ou não, eu acho que jogaram tanto a Vanusa naquele episódio, que isso, a pessoa fala, gente, eu vivo de música, eu vivo de cantar. Eu sou uma artista conhecida por conta da minha voz. Não, e ela é uma ótima cantora. Uma ótima cantora. Aí vem as pessoas e falam que aquele episódio, tipo, apagou toda a minha carreira. Eu só sou a Vanusa do hino. Então eu acho que isso mexe com a cabeça, como mexeu no próprio episódio do Zé Maia. Essa questão da opinião pública. Olha o que causa. Às vezes as pessoas não medem um pouco os comentários e falam sem pensar. Eu acho, inclusive, que tem, assim, um fundo de verdade nessa história que ela falou, que a opinião, o modo com que as pessoas falaram a respeito dela, brincaram com a situação, que isso tenha feito com que o quadro dela se agravasse, até porque ela já vinha um tratamento. Ela já vinha de um tratamento, de saúde mental. Depois dessa história, ela acabou sendo internada pela primeira vez. Depois ela saiu. E eu até encontrei com a Vanusa na festa de 1 aninho do filho da Simone com o Patrick, né, do Anthony. E ela estava lá, naquela época tinha aquela história de namoro com o Seba Vieira, lembra daquela história? Eles estavam juntos. Ela estava bem. O namoro não era nada a sério. Mas ela estava bem. Então a gente achava que já fosse um ciclo encerrado toda essa história, mas pelo jeito não era não, porque logo depois, acho que meses depois, ela teve uma recaída feia e aí veio essa internação que até o momento é a mais demorada de todas, né? Pois é, eu na época, eu fiquei muito chateado com toda essa história, porque a Vanusa é minha amiga pessoal, né? A Vanusa que me ensinou a dirigir. E por sinal eu dirijo muito bem, graças a Deus. E a Vanusa dirige muito bem também, viu, gente? Só que nesse tempo todo também,
Eu tentei contato na clínica, tentei contato com o Rafael, tentei contato com a Areta, com todos. Não é porque nós trabalhamos em televisão que às vezes a gente tem o contato que a gente vai expor a vida da pessoa, né? Mas também eles tiraram talvez a oportunidade de eu como amigo, talvez ou enfim fazia parte do tratamento, não podia chegar perto da mãe, enfim, seja lá qual fosse o método ele falou que eles... disso, ele falou que o tratamento é ela isolada realmente, entendeu? Para que ela possa sempre ser checada. Tem isso, ela não tem convívio Agora, com ninguém. que nem o próprio Rafael disse, olha, não tem nada novo para dizer. Tem sim, tem novo para falar. Que não se sabe o real estado de saúde dela. Exatamente. Isso é uma notícia, isso é uma informação. Né? Se daqui a 6 meses sair o diagnóstico, é uma outra informação. Claro. Então, quer dizer, poderia ter vindo já antes, ter falado, ter conversado, ter dito, porque a Vanusa é uma cantora que nós sabemos, é uma cantora do Brasil. Sim. É uma mulher, é uma grande estrela e merece esse respeito e merece essa notoriedade. Independente se ela vai ficar ou não na clínica, mas que precisa realmente informar a imprensa. Entrei em contato com uma tal de empresária, que era assessora, que depois não era mais empresária, nem era assessora, era um rolo. E aí, não tenho nada para falar, não posso falar nada. Tentei em contato na clínica também, ninguém me passou absolutamente nada. Eu quase peguei meu carro e fui lá em São José dos Campos. E aí, você vem com essa informação, é uma informação nova sim. E eu acho que isso tem que ser passado e eu acredito que isso é uma obrigação para nós artistas, veículos de comunicação, amigos que gostamos da cantora, a gente ficar por dentro do que está acontecendo. Então, pelo menos agora a gente já tem um norte nessa história, né? Eu imagino também o quanto seja doloroso para o Rafa acompanhar tudo isso, tensão, ver que é uma tensão, tá sempre esperando aí alguma coisa, um diagnóstico, um rumo, como vai ser o destino da minha mãe ou não, e ele não tem. Então ele fica mal de ter que estar falando na vida isso. do Rafael? Exatamente, o Cristiano Araújo, né? A mãe internada, todo esse processo. Então ele a Lana, né? Não é fácil para ele também. Então, vamos aí aguardar que as coisas deslanchem, que os médicos, quem sabe, consigam, dependendo do comportamento dela, acelerar esse diagnóstico aí. Senão, vamos esperar esses 6 meses, Mas eu acho que ela consegue sim, viu, Sônia? Porque foi o que eu falei, ela me ensinou a dirigir, né? Então, de repente, eu acho que nada que... A não ser se que ela adquiriu alguma coisa no meio do caminho, mas... E a gente não sabe em que condições ela foi internada. Pois é, e a gente não sabe em qual condições ela está, né? Mas eu tenho... nós sabemos que precisa de um tratamento. Mas às vezes eu sou tão assim com clínica de internação, sabe? Principalmente psiquiátrica, porque eu acho que a terapia, eu acho que o convívio social também ajuda bastante. Então, assim, eu acho que tem que aguardar, né? Não atacar pedra, enfim, faz parte do tratamento, ela está reclusa. Mas eu sou muito a favor da Vanusa começar a ter esse âmbito social, convívio com as pessoas. Eles sabem avaliar aí melhor do que ninguém, realmente. Você falou, quer fechar? Não, eu só fico apreensivo quando você falou que pode ser que ela nunca mais saia da clínica. Isso daí me deixou, assim, eu falo, gente, mas então pode ser muito mais grave de tudo que a gente está imaginando. Eu conheci o Thiago com a Vanusa. Olha só, gente, olha só. E é uma pura verdade. Era uma festa de uma antiga assessora de imprensa dela, da Maria Inês Wolff, na casa. E aí o Felipe e a Vanusa, só os dois no karaokê. Um ficava disputando quem era o rei do karaokê. Ainda bem que eu não estava. Mas assim, esclarecendo, essa frase dele é forte, mas ela depende do diagnóstico, do fechamento mesmo. Ele falou, o que a minha mãe tem não se sabe ao certo. Então pode ser uma doença tão séria que ela não saia mais da clínica nunca mais, como ela pode estar fora daqui a 3 meses, surpreender todo mundo e de repente voltar para casa. Então são esses extremos que ele quis mostrar que podem existir mesmo numa situação como essa, que é absolutamente indefinida. Então a gente volta a dizer, vamos continuar rezando por ela. Cabeça é terra que ninguém chega. Né? Que coisa, né? Nossa mente é um mistério praticamente indevassável mesmo, né? A gente não conhece nada. Olha aqui, por falar em mistério, mas agora é coisa legal, é uma brincadeira que a gente vai fazer aqui. Brincadeira? Brincadeira! Ah, isso, olha. A brincadeira da caixa voltou?
Olha aqui, João, a gente até pensou em você, porque hoje... Você trocou de emissora, Sônia Eu não troquei de emissora. Você trocou de emissora. Você pegou a caixa errada. Não tô pensando em trocar de emissora. Você trabalha onde? Qual é a emissora? Rede TV. Tá, mas isso aqui não é Isso da Rede aqui TV. não é da Rede TV. Não. Aliás, Sônia Abrão, Fala. você tem certeza que você vai mostrar isso aí? Eu vou, mas eu não vou mostrar agora, eu vou mostrar agora, sei lá, Não. depende aí do Marmita, Uau, do Dias. já Olha sei. aqui. Ela vai pro Big Brother. Eu não vou pro Big Brother, nossa senhora, vocês estão Fica lá. loucos. O Boninho falou que vai ter uma bomba hoje. O Boninho falou que vai ter uma bomba Tem muita hoje. gente que acha que eu sou uma bomba mesmo. Não, uma bomba pode estar aí dentro da caixa. Pode estar aqui, né? Mas olha aqui, gente, recebi. Vocês sabem que tem aí a estreia do reality pra acontecer. Hoje, não é? E aí, o que acontece? Tem alguma coisa aqui dentro diretamente Isso é original ou foi a produção que fez? Não, isso daqui veio na caixa. Não foi a produção daqui que Dentro fez? de envelope fechado, veio pelo correio. Não Veio foi a de produção lá? daqui, veio de Você lá. já abriu? Eu já. Então ela sabe o que Ela Eu já tem. sei o que tem É aqui o convite dentro. para ela ir para lá. E quando você É a chave da casa. Sônia Abrão, você está no Big Brother Brasil. Não, porque a hora que chegou, veio um envelope assim, né, frágil, não sei o que, escrito. E aí, a Fernanda Bueno, a Fefe, ela falou, não posso ver o envelope, posso abrir, posso abrir? É crime, viu? Abriu, mas eu deixei. tá, Abriu. deixou. Aí eu falei, e aí? Não, vamos abrir a caixa. Claro, ela só abriu o envelope sem a caixa, não ia ter a menor graça. A hora que a gente abriu, nós não acreditamos no que a gente viu aqui Sônia. dentro, gente. Não, mas- Foi muito, muito interessante. Calmante para todos. Isso é Mas- convite? Hã? É um Convite convite? pra você ir. Não, não é um convite. Eu não vou pro Big Brother. Não, mas Vocês às vezes é estão uma loucos? participação. O Carlos Não. Alberto não foi no Tá No Ar? Foram lá visitar. Você não foi no programa da Tatá? Eu fui. Então, Estão Nada chamando, a ver, estão nada a chamando ver. vários jornalistas para irem lá, inclusive mesmo? de outras emissoras. Não tô sabendo disso, Vários não. jornalistas Mudou, foram lá. Sônia Eu Abrão. tava de férias. Mudou, então... tudo mudou. Deram até as calecas para os jornalistas gastarem lá. Ah, é mesmo? Que E aí bárbaro. fizeram Tem mudança nas Adoraria ver a estalecas. Sônia Abrão pelo né? menos um dia lá no Mas Big Brother, nem que se fosse para passear. Se for pra xepa. Não. É só mil, é Porque daqui a pouquinho eu vou mostrar o que tem aqui dentro, gente. Veio com cartão. Aí, olha lá. Veio com cartão. Alô, Tem Boninho. uma mensagem aqui dentro. do Boninho. Também. É do Boninho, é lógico, claro. É do Boninho. Ah, já sei, ele me desbloqueou no Twitter. É do Boninho. Mas, antes disso, bafão de Felipe Já? Campos. Eita, já? Vamos lá. Ah, chegou. Ontem nós noticiamos a saúde, né? O Estado de saúde estado de da saúde da Beth Daisy. Carvalho. Ah, da Beth. E hoje a gente vai falar sobre a Daisy do Fat Family. Tá. A Daisy do Fat Family, nós sabemos que ela está enfrentando aí um câncer extremamente avançado, mas estão correndo atrás, estão fazendo tratamento, tanto que no dia 26 de dezembro ela voltou a ser internada no ICESP aqui em São Paulo, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Ela voltou, por quê? Porque ela teve uma baixa imunidade, ela já está indo para o Sexta, né? quinto circuito, né, tá. de quimioterapia, mas ela, toda vez que ela toma quimioterapia, o que acontece? A imunidade dela vai pro pé. Por quê? Porque a taxa de quimio que ela tem que tomar é muito forte, muito, mas muito alta. Por quê? Porque ela tem que combater esse câncer que é extremamente agressivo, que está no fígado. Então, o que acontece? Ela foi internada, ela ficou, aí ela passou o final de ano, passou todas as festas lá e foi para casa. Aí, ó. Agora, a Daisy do Fat Family, graças a Deus, aí deixou novamente o ICESP aqui em São Paulo. Que boa Isso notícia. não quer dizer que ela não possa ela não voltar, possa voltar, mas né? pelo menos ela se restabeleceu, ela atingiu realmente lá o índice de precisa PSA, enfim, tal, não sei o que, de imunidade, e voltou para casa. Então, quer dizer, agora ela já está com a família, já está feliz com a família dela. Inclusive, ela disse o seguinte, ela falou
falou, olha, eu passei o Natal com a minha família e o Réveillon eu fui passar com os médicos e com a equipe... É legal que não perde o bom humor, né? E com a equipe de enfermagem, de profissionais do hospital que também estão me acompanhando. Então eu tive que me dividir aí com todos eles. Tanto que ela já tirou a traqueostomia, né? Já tá toda... Graças a Deus. Ainda ela está muito inchada, não está querendo receber visita, não quer encontrar os amigos. E até porque eu compreendo, nessa fase que ela está com um índice de imunidade tão baixa, ela não ficar se expondo assim e ficar recebendo realmente as pessoas. Então fique na sua, fique tranquilinha, que daqui a pouco eu tenho fé em Deus que você vai conseguir sair dessa, viu, Deise? Com essa voz, eu acho que seria uma grande injustiça, eu acho que para todos nós, eu acho que se acontecesse alguma coisa. Mas eu tenho muita fé que logo, logo a gente vai te ver cantando aí feliz, arrebentando como sempre, né, Sônia Abrão? Eu também boto muita fé, realmente. Beijo pra você, viu, Deise? Aí pronto restabelecimento mesmo, né? É uma família que a gente sabe que tem duas grandes qualidades, né? A alegria e a fé. Exatamente. E eu acho que faz toda a diferença aí no tratamento dela. Logo, logo ela tá de volta aí ao trabalho. E que sabe mexer o pescoço também, que a gente não sabe, ó. A gente não vai saber nunca. Olha lá, ó. Nunca. Eu não sei, você é assim. Você sabe? Olha lá, ele sabe. Você sabe. Você sabe. Você sabe, Felipe. Olha lá, olha lá. Como é que você aprendeu? Ele tá fazendo assim, ó. Ele tá fazendo um redemoinho. Mas ele sabe é o fazer pescoço, um deslocamento. Vai, igual eles fazem do lado, assim, ó. Do lado. Ele faz. Gente, é fácil, é só você colocar a mão aqui, ó. Eu fiquei treinando dias, tá? Vai. Você tem que encostar a orelha na mão, ó. Eu viro a cabeça, não adianta. Eu não sei. Vai tudo junto. Não vai. Vai, Sônia. Só o pescoço, ó. Deixa eu ver. Não, vai, mexe tudo. É só o pescoço. Vai o corpo, só o pescoço, não é a cabeça. É só o pescoço. Mas a cabeça não mexe, é muito pesado. Como é que chama aquela aula que a gente tem que fazer quando vai pra dirigir? É psicotécnico. Não vamos passar mas nunca. Não passamos. Faz a dancinha do pé de feira, não sei. Não dá. Bom, mas enfim, muita gente perguntando da minha caneta, presente do Felipe Campos. É um Flamingo? Nossa, é é verdade. Realmente. Olha só, que legal. Chamou a atenção de todo mundo essa caneta desde ontem. Minha amiga a Lili Eu Pereira. sempre trago caneta, que eu acho que Lilian jornalista Pereira, ama caneta. de Nova Iguaçu, perguntando ontem, ela disse, tô de olho na caneta, né? É isso, Lili, realmente Eu é tô um de olho na Flamingo caixa. lindo. Você tá de olho na quero caixa? saber o que tem Gente, nessa olha, caixa. o que tem dentro dessa caixa... Uma dica. Como é que eu vou dar dica do que tem aí dentro? Uma dica. Tem papel. Papel? Tem Papel é o convite. Tem papel é a cartão. caixa. Você vai ser a Globeleza, colocando confete e serpentina. Papel é a caixa, né? Não vale. Então, Papel é um convite. tem uma mensagem. Tem uma mensagem. Mensagem. Tem uma mensagem. É bronca, não? Eu Tem já algo sei. mais. Eu já sei. O que você já sabe? Eu já sei. Ela ganhou um tablet com uma mensagem do Boninho. Nossa, tablet assim? Eles têm grana. Caraca, olha Eles escolheram. Eles o que é a mensagem? Não. O tablet para poder mensagem virar do mensagem. Cartão não existe mais, escrito à tem mão nem papel, você pensar, falou, né? é Eu verdade. falei. Você trouxe... Olha aqui. O que é? Catei. O que que é? é? Tá aqui. Se é papel. Trouxe papel. Aonde você escreve o roteiro de um programa de televisão? Papel. O que acontece... No computador. Pois é, você dá pra quem? Pro apresentador. Depois você imprime. A Sônia Abrão vai apresentar o Big Brother. Não, senhor. Ela tem a abertura do programa em primeira voz. Viva a Sônia Abrão! Isso é uma fofoqueira. Isso é uma fofoqueira de primeira Eu grandeza. preciso ver o que a Bel coloca nessas canecas aqui. Isso que eu preciso ver, porque, meu Deus do céu, hein? nada disso. Mas é uma coisa muito interessante, que faz o maior sentido, que tem a ver com a gente aqui. Isso vocês podem ter a mais absoluta certeza. Tem a ver conosco? Tem a ver com a Mas tem gente? a ver com a gente. Tem a ver com o nosso programa, inclusive. chique, não? É chique, né? Estamos chique. Ô, É, Sônia. mas daqui a pouquinho eu mostro pra Ai, que vocês, medo. viu? Sônia Porque nós Abrão, vamos despacha os
três aqui pro Big Brother. Eu me livra! Um dos três aqui será escolhido para substituto do Fábio, que foi desclassificado. Meu Deus. E aí, já pensou? Quem iria? Ninguém tem Quem corpo aqui nem é beleza faixa aqui pra ir. preta? Não é ninguém aqui. Não, o Felipe que já tem mais experiência com tarja reality show. preta. O que você luta? Tarja preta. Faixa preta não, tarja preta. Bom, vamos voltar para o Rio de Janeiro, tem mais informações. Alessandro Lobianco, direto da cidade maravilhosa. Eu estava lendo uma entrevista que fizeram com o Alessandro Lobianco, que eu não me lembro ainda para onde foi. Eu vi o Lobianco de biquíni. Não pode fazer fofoca dos colegas. Eu não vou nem te falar, Alessandro, o que o Elias, nosso diretor, falou a respeito daquela sua foto. Ah, eu quero saber. Você vai dançar lá no encrenca. Acho melhor você ligar para ela, melhor não falar no ar. Esse biquíni de crochê que virou mania nas praias cariocas, né? A gente já sabe. Aí o Lobianco faz uma foto com a parte de cima do biquíni. Até ele explicar que era da mulher dele, levou muito tempo para essa história, né? Mas eu estava lendo essa entrevista que falou uma coisa tão bonitinha do Alessandro, falou que ele é o lado carioca do A Tarde é Sua. E né? Ele e a Julie são um lado carioca aqui do nosso programa. Diz aí o que nós temos agora, querido. Olha, agora a gente vai de Alok, né? O 13º DJ mais importante do mundo, que a gente tem o privilégio de ser brasileiro, né, Sônia? Com certeza. Apesar dele animar as principais pistas de dança do mundo todo, foi digno de cinema mesmo o casamento que ele fez hoje, né? Foi um casamento ao nascer do sol, aos pés do Cristo Redentor. Nossa, o dia estava lindo aqui no Rio de Janeiro. O Alok casou com a médica Romana Novaes. Quem celebrou essa cerimônia foi o Padre Omar, que é o padre aqui do Santuário do Cristo Redentor. Esse casal, eles estão juntos desde 2014, Sônia. Sim. E em julho de 2018, eles fizeram uma viagem para a Grécia e o Alok acabou pedindo a noiva em casamento. Uma coisa engraçada que o Alok fala é assim, eu tava louco para casar logo, porque como eu sou DJ, eu sempre sou requisitado para fazer casamento dos amigos, né? Toquei no casamento da Marina Rui Barbosa, troquei no casamento do Whindersson Nunes, mas o meu que é bom nada. Então agora eu vou tocar no meu mesmo. Então foi super lindo, foi 6h30 da manhã. Eles estão juntos, como eu falei, desde 2014. A gente lembra que eles já seriam papais no ano passado, mas em maio do ano passado eles acabaram, infelizmente, divulgando a notícia que a Romana sofreu um aborto espontâneo. Então eles estavam adiantando aí que ficaria para depois a chegada aí desse primogênito do Alok. Mas agora as coisas já estão, esse filho já está dentro dos planos dele, eles já estão batalhando aí por esse filho. Olha, gente, mas foi um casamento, Sônia, que até onde pôde foi mantido em sigilo, né? Justamente porque o Cristo é um espaço aberto, né, para visitação, então justamente para evitar aglomeração. Hoje de manhã que todo mundo ficou sabendo disso. Mas o Alok disse que está super feliz. Pro fotógrafo foi um prato cheio, né? Porque o tempo estava excelente. Foi uma coisa bem reservada. Olha que eu tentei checar assim o valor. O Padre Omar falou que não é nada muito caro para casar ali no Cristo, não. Que gira em torno de 2.000, 2.500. Mas que eles pedem para deixar aquela colaboração de doação ali para o santuário. E a colaboração que o Alok fez não foi divulgada. Mas gira em torno aí entre 2 e 3 mil para você fazer esse casamento ali no santuário. Ou na parte externa ou dentro ali da capela. Mas foi assim, digno de cinema, Sônia. Nossa, mas digno de cinema mesmo, né? Bom, eu amo Cristo Redentor. Eu acho uma das coisas mais lindas. É uma das 7 maravilhas do mundo. Uma das 8ª. Oitavas. É 8ª, né? Então pra mim... Tá, é lindo, é lindo. Mas é lindo e assim, são 2 monumentos que eu amo, que o Cristo Redentor em primeiro lugar e a Estátua da Liberdade em segundo, que eu também acho absolutamente maravilhosa. E eu achei demais essa ideia deles, porque as pessoas gostam, quando casam ao livre, de casar ao pôr do sol. E eles resolveram ao nascer do sol, porque não tem ninguém mesmo. Que pode ser uma coisa intimista ali e nesse horário. Nesse horário. Olha que doido isso, né? O Alessandro falou de 2.500 é para uma cerimônia simples. Tá.
Eles pedem essa ajuda para o santuário. Mas você precisa ver se essa daí é simples, olha não as sei, flores, né? que lindo. Nossa, tudo muito lindo. É agora uma coisa inesquecível, né? Mulherada fica lá 3 horas a tarde inteira se arrumando. Como não vai dormir, não dorme. Eu vou falar uma coisa. Eu acho que as grandes sacadas estão nesses pequenos acontecimentos, assim. Porque você casa, óbvio, é legal, enfim, tal. Mas aquela suntuosidade, aquela história toda, eu acho que já está caindo um pouco, entendeu? Tanto que esses, eu sei, a gente sempre fala aqui dos mini weddings, tal, que são esses pequenos casamentos. E eu achei a sacada de casar no Cristo Redentor, juro, eu nunca tinha tomado conhecimento dessa história. Eu achei maravilhoso. Olha essa foto, incrível. Olha essa que foto dos noivos. Eu achei incrível, Sônia. Não, acontece bastante. É? Acontece bastante. Mas assim, nunca nesse horário. Sim. Né? Pois é. E não, e de manhã, às 6h30. Agora você vê que eles conseguiram manter a privacidade para 5h30 estar no casamento de terno e gravata, é porque é amigo mesmo. Não, e tem uma foto que ainda está escuro. Vocês viram que o sol não tinha nascido ainda quando a cerimônia começou. Tem uma outra que já está assim no amanhecer e aí depois vem aquele nascer do sol maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Será que é para não esquecer nunca mais, né? Isso foi, você gostou do da vestido? Decoração, gostei. Não. Gostei. Muito Não fechado. gostei, não gostei. Mas isso é o de menos também. Quem vai reparar no vestido? A gente fica feliz com a felicidade dos noivos e tendo aquele sol como espetáculo, né? Tendo o rio aos nossos pés, ninguém tá ligando para esse detalhe, assim, não. Que o que me chamou a atenção também foi a questão da decoração. Você viu que assim... Maravilhosa. Trabalharam pouco mesmo, assim, tipo, só mesmo com flores, lindo. porque ali você tinha a uma iluminação, beleza, né? você É um tinha a paraíso iluminação, você tinha absolutamente tudo ali já ao seu favor, então não tinha muito o que você trabalhar. Trabalharam com essas costelas de Adão, eu acho que são essas que estão, quando eles estão passando, eu achei lindo, bom, eu sou louco por costela de Adão, né? Louco, eu acho linda a costela de Adão. Você não gosta? Você já viu? Eu não sei, estava pensando em nós mulheres, nós não somos costelas de Adão. Olha onde chega a minha neura. Você quer mexer até na Bíblia. Tá bom, vai, costela de Eva, tá? Vamos mudar. Costela de Eva, eu adoro costela de Eva. Música preferida da Sônia Abrão, Minha Pequena Eva. Minha Pequena Eva. Mas eu amo essa música. Olha lá, tá vendo o que eu tô falando? Ó, tá vendo o Joãozinho? Ela adora. Aí eu achei incrível, ele também tava super bonito. Eu gostei do vestido, sim, achei bonito, assim. Eu só não entendi muito bem. Eu só não entendi porque tudo muito fechado na frente, assim. O vestido? Não, foi tudo, ombro, braço, tudo fechado. Mas vocês também não sabem. Se vem como é que chama? A fenda. A fenda. Ai, não, olha lá. Olha o tamanho da fenda. Se vem fechado, Desculpa, mas fechado. uma fenda que emenda da perna até a altura do busto não dá, né? Você vai provocar ele. Não, mas... Tá bom, então Entendeu? vamos ver o pôr do sol que eu acho melhor. Porque essa discussão aqui não tem fim, né? Olha lá que maravilhoso. Não dá pra agradar vocês. É costela de Adão, isso? Não, a outra. Não é, Qual? a outra costela de Adão. Que tava no Eu vou te corredor. mostrar qual é a costela de Adão, quer ver? Cuidado Mas, com os nudes aí. O casal tá lindo, tá. a cerimônia linda, ela é linda, né? O terno Muito do noivo bonita, tá realmente, impecável, O noivo ó. tá impecável, então eu acho Ela é que bonita, valeu ele realmente e deu tudo certo. Eles escolheram um horário onde eles puderam, né? ter Convidados de uma... roupa clara. Todo mundo, Essa é a costela né? de Adão. Tá. Aquela folhagem, né? Nossa, é tão conhecida essa aqui, ó, folhagem, gente. essa Olha planta, lá. né? Ó, costela de Mas pra certo. Sônia é costela de Eva. Costela de Eva, Não, muito feia, mas é costela de Eva, mas tudo bem. Eu adoro, eu acho lindo. Olha aqui, já foi aí o casamento da Loki, então, maravilhoso. Você estava lá? Olha, Sônia, só uma curiosidade. Qual? Eu perguntei para o Padre Omar se outras pessoas famosas, né, já tinham casado no Cristo, porque, como o Felipe falou, eu particularmente também nem sabia, né, que poderia ter essas cerimônias lá em cima. E o padre brincou, falou o seguinte, olha, sempre podemos realizar casamento aqui no Cristo, inclusive não tem restrição de horário, nem restrição de dia. E como que essas celebridades descobriram isso? Porque o empresário da Madonna casou no Cristo. E aí chamou a atenção de alguns artistas. Então o que o Padre Omar fala é o seguinte: quem tiver com a inveja branca do Alok, liga agora e já reserva a data, né? porque tem muita data disponível, mas não sei até quando vai durar, porque agora
a demanda vai aumentar. Não, com eu achei certeza. ótimo. E outra coisa, e ajuda a paróquia, né? Claro, Então, claro. quer dizer, além de você estar casando no Cristo Redentor, que a gente sabe que é uma grana para manter também, Nossa, você tá mas é muito ajudando mais também. barato do que casar em várias dessas igrejas famosas, né? E depois você paga essa taxa, 2.500, tudo bem, é uma grana, mas perto do que existe por aí não é. Tem uma por esse famosa aqui em São Paulo que é espetáculo que não 20 tem mil. preço. Tem igrejas aqui em São Paulo, 20 mil reais, no Rio também, né? 20 Aos mil pés reais do para Cristo. casar só para falar assim. Sim, exatamente. Imagina o não quanto custa. Se só sim é 20 mil, não deve ser um 100, né? Não, e ali você está casando num monumento, né? Você está fazendo uma história, você está não, contextualizando uma a questão. paisagem que você tem é é uma completamente coisa diferente. divina mesmo, divina mesmo. Será que pode fazer uma E o rave aos pés do... importante- Não! Acho que pode. Fala. Acho que pode. Fala, Alessandro. O importante é que, casando lá, você ajuda a manter também o santuário ali, né? Exatamente, que é o que o Felipe estava falando. Isso é Isso. muito importante. Você pode Realmente. marcar uma data para Sônia Abrão? Porque ela saía não. pro Rio de Janeiro ano passado, vocês lembram? Eu não fui. Não, pois é. Eu não mas pude tinha. ir. Não, você não pôde. Não mas pude. você ia e falou que não ia sozinho. É. Ei, aí você já tá Eu olhando. falei isso só pra despistar você. Ah, Sônia Foi, Abrão. foi gente, sim, eu sou ok. inteira. Aí a Sônia Abrão já olhou, já falou, nossa, Você vai que fumar, coisa meu amor. linda. Olha, o bolo já tá aqui, ó. Tá bom, muito tá bom tempo, vocês, queridinho. olha aqui. Tem mais informação do Alessandro Lobianco, que já foi bonito, a gente já viu aí, mas tem mais notícia, não tem, Alessandro? Tem sim, que é? Sônia. E dessa vez é uma notícia triste, infelizmente. Nessa manhã, o Brasil perdeu a Edi Castro, né? Que foi uma das principais integrantes do grupo das Frenéticas, né? Que fez um sucesso tremendo na década de 70. Desde 2011, a Edir ela tinha trocado a casa que vivia aqui na zona oeste do Rio, em Jacarepaguá, pelo Retiro dos Artistas. E eu conversei essa manhã com algumas pessoas do Retiro que lamentaram muito a morte dela e me falaram que desde 2011, logo que ela entrou no Retiro dos Artistas, foram 3 anos seguidos que ela animou a casa fazendo shows, com música, com performance teatral. Então, infelizmente, ela veio a falecer agora aos 73 anos. Isso foi nessa manhã. 73 anos. Ela já tinha uma diabetes, ela tinha problemas renais, mas a situação de saúde se agravou com a complicação do mal de Alzheimer que ela sofria. Então, o quadro começou a piorar, ela precisou ontem ser internada, mas infelizmente sofreu uma falência múltipla de órgãos essa manhã. Essa é a Edir, gente. E assim, a gente lembra, Sônia, porque ela é muito lembrada na televisão também, porque quando o grupo das Frenéticas terminou em 1984, ela teve uma migração para a televisão que muitos cantores não tiveram, que foi uma migração excelente. Verdade, de imediato ela fez Tenda dos Milagres, depois fez Roque Santeiro, Cambalacho, Anos Rebeldes, Chiquinha Gonzaga, fez Por Amor, Agora Que São Elas e Sim a Moça. Fora outras obras na Record. O enterro, Sônia, vai ser amanhã, às 10 horas da manhã, no cemitério do Caju, aqui na zona norte do Rio. Depois do velório, foi um pedido da própria cantora que ela fosse cremada. Certo. Então, às 10 horas vai ter a cerimônia de velório e logo depois a cremação aí do corpo, essa despedida para a cantora. Mas o Retiro dos Artistas falou que é uma perda muito grande e que hoje o retiro passa a ficar um pouco mais triste. Com certeza, não é? As Frenéticas, que sempre vão ser lembradas, já tinha tido a perda da Lidoca. Lembra? Acho que faz uns 2 anos, 3 anos, já tinha ido embora a Lidoca e agora foi a Edir de Castro, que inclusive já tinha assumido um outro sobrenome também. E é um grupo que sempre foi uma festa, o maior astral aí, né? De uma década inteira, dos anos 80 e mais também os anos 90. Música de abertura de novela que ninguém nunca esquece, Dança em Days, e tá aí, né? Mas olha, a gente fica afastado, as pessoas saem de cena e você fica com a imagem anterior das pessoas, não atualiza, né? E quando de repente você leva um choque de realidade desse, você fala, meu Deus do céu, o tempo passa, muda demais as coisas mesmo, e nem sempre para melhor, né?
né? O jeitinho mesmo. Aquela cara familiar. Alegre, bonita. né? Olha lá, um sorriso estampado. Ela tinha ali também um Parkinson, pelo jeito, né? Então, as coisas estavam bem complicadinhas para ela. E mesmo assim, ela estava lá animando todo mundo, né? Maluco, assim, eu tenho tudo das frenéticas. É mesmo? Eu sempre gostei muito também, muito. Gente, olha, vou dar recadinho, o Alessandro Lobianco volta daqui a pouquinho, tem mais notícias. A caixa tá aqui. Ah, tem uma outra coisa, Marmita, porque além da caixa, ontem eu só levei bronca nas redes sociais, porque a gente teve o maior choque de saber que teve muita gente que passou Natal e Ano Novo na geladeira, a gente não sabia, mas só sai sexta. Mas a gente tem que é do ano passado. É do ano passado. Se eu não me engano, se a minha memória não falha, a gente falou, vamos deixar eles passarem o fim do ano aí. Acho que a gente fez essa maldade. A gente fez essa maldade, Senhora, eu não acreditava nesse tipo de Deus. coisa. E a gente ficou de mostrar quem é que vai ir e tirar, e deixar só o Nego do Borel que você fez questão de colocar ontem, né? Eu vou colocar o Ferrugem também, porque ele endossou o que o Nego do Borel fez. Sério? Eu já tenho minhas restrições ao Ferrugem mesmo, por causa daquela história no palco com a menina, lembra? Eu nem tirei o chapéu pra ele no Raul Gil, então pode pôr. O Ferrugem você pode pôr. O Nego do Borel ainda dou um voto de confiança que realmente ele mude. O que você quer, Marmita, comigo? Ah, tá bom, então. E a assessoria da Simone Simaria já se pronunciou a respeito da volta da dupla. Ah, é? Já, tem informação oficial. Então, informação oficial, a dupla vai voltar e o Felipe vai bater palmas, porque ele não queria que a dupla acabasse de jeito nenhum. Tá bom, né? Colocar o Ferrugem na geladeira. Colocar o Ferrugem na geladeira. As pessoas não sabem interpretar brincadeiras. Não é brincadeira. Não, mas o próprio Nego do Borel falou que não era uma brincadeira. Ele acabou, né? Na geladeira. Falou mesmo. Olha aí, foi parar na geladeira o Ferrugem. Acho que ele mereceu mesmo e ponto. Vamos seguir aqui porque o Vlad tem uma notícia sobre o fim do casamento da Paola Oliveira com Papinha, com Rogério Gomes. É isso mesmo? O casamento ninguém chegou ao quer fim. acreditar ninguém nisso, acreditava, né? até porque eles recentemente estavam trocando juras de amor. Só que recentemente ele foi visto comemorando com os amigos, aquela fazenda social, tomando umas lá no Rio de Janeiro e notaram a ausência da Paola Oliveira. Será que ela está trabalhando? Será que ela não foi porque eles brigaram? Sabe-se que no final das contas, na verdade, o casamento já estava assim... Balançando. E chegou ao fim a união entre a atriz e o diretor da Rede Globo de televisão. Faz tempo que eles estavam juntos, né? Eu acho que para mais de 3 anos, né? 3 ou 4, né? Muito mais. Isso mesmo. Desde A Força do Querer? Não, antes já estava. Né? Já estava antes da Força do Querer, realmente. Tá aí, linda Paola, agora vivendo esse período de separação, que não é fácil para ninguém, nem quando você quer, nem quando você não quer, então é pior ainda, mas passa. E realmente ela deve logo estar escalada para alguma novela, né? Eu lembro recentemente em entrevista, ela tinha alguns trabalhos para fazer, até por conta da Geisa, veio todo aquele trabalho e outras participações, mas assim, não tem nada oficial ainda. Mas vamos aguardar aí ela voltar ativa. O Papinha tá agora, né? Tá fazendo essa novela agora. Sétimo Guardião. Sétimo Guardião. Eles começaram a namorar em Além do Tempo. Além do Tempo. Nossa, então faz tempo. Faz tempo. Já tempo. A novela espiritualista das 6, pois né? Que ela era a vilã da história. Ela disputava ali com a Aline Moraes o amor do galã, que era exatamente o Rafael Cardoso, que está nessa nova novela espiritual, Espelho da Vida, também no horário das 6. Só que o Além do Tempo foi um sucesso retumbante, que Espelho da Vida não conseguiu repetir. Tá chata. E olha que a temática é muito linda, mas falta pique nessa novela, Esse ano no né? Troféu Imprensa vocês vão ter trabalho no quesito novela. Porque vai ser difícil escolher de tão ruim que são. Eu achei que O Tempo Não Para fosse... Não, é boa. Gente, mas boa, tô dizendo que foi o que a Sônia falou. Foi a maior decepção. Ruins, Vlad. Gente, mas O Tempo Não Para, com a história do iceberg, do tempo, ela estreou maravilhosamente bem. O elenco é bárbaro. O argumento é excelente. Né? O argumento é perfeito. E no começo foi um show e depois foi miando e termina melancolicamente, porque realmente a gente ainda fala, né? Dom Sabino, agora, né?
maior papel da carreira do Edson Celulari, não sei o que, marcou mesmo. Ele ficou um personagem muito querido do público. A Marocas agora é a única da família que pode morrer, porque ela tem o vírus da varíola mortal. Naquela época, ela traz lá do século XIX esse vírus que realmente matava séculos as ficou pessoas. latente, né? Exatamente. Eita. Ela está congelada, né? O vírus também está ali vivinho agora, muito louco. Mas vocês vão ter Mas trabalho. olha, aí, ó, a Paola Oliveira volta na próxima novela das 9, Dias Felizes, que é do Valcir Carrasco. Sabia que então tinha alguma tá coisa engatilhada, ótimo, tá ótimo. Aí a volta já marcada da Ô, Sônia, daqui Paola a pouquinho, Oliveira. E hoje o elenco de O Tempo Não Para se reuniu para tirar fotos, né? De despedida já, todo elenco, toda a equipe, essa coisa toda. Valeu, cada um cumpriu lindamente o seu personagem. Mas não o foi. negócio é o contexto que desandou. Daqui a pouquinho, assim, é que desde ontem deu muita polêmica a história do vídeo da Beth Carvalho que nós passamos, Sim, né? Todo sim. mundo comentando, enfim, replicou em todos os sites. Foi mesmo. E acontece o seguinte, tá uma polêmica muito forte em cima dessa história. Porque alguns estão dizendo que a Beth está pedindo para que as pessoas vão visitá-la, para que façam sambinhas, Sim, você enfim. falou E ontem, por né? outro lado, algumas resistências das pessoas em não quererem deixar visitarem a Beth, né? Tanto que a Carvalho Lua, né, que é a filha da Beth Carvalho, a Luana Carvalho, ela acabou de postar, inclusive, aqui no próprio Instagram dela, o seguinte: venho esclarecer aos que verdadeiramente amam minha mãe, que foram sempre muitos os sambas, festas, carinho, homenagem, jogatinas e até feijoada de aniversário surpresa para ela em tempos de internação. Não se preocupem, o que mais ouvimos nesses anos todos foram pedidos para diminuírem a quantidade de gente e volume da música nos quartos. Se agora estamos reduzindo essas visitas, é porque o repouso é seu melhor benefício nesse momento. Espero que compreendam. Muito obrigado a todos que torcem, oram, emanam o bem para ela. Amor, amor, amor e muito axé. Tá. Eu não estou entendendo mais nada. Assim, a Beth está pedindo para eles irem visitar. Mas acho que a filha não quer, né? Talvez por a própria isso que eu deixei recomendação claro. médica. E aí a Luana resolveu deixou claro, quer dizer. interferir nessa história e posicionar as coisas. Para ela, para a Beth, claro que ela ia querer. Ela vive esse mundo do samba, é uma grande energia para ela. Acho que emocionalmente teria tudo a ver, tanto que nós falamos isso ontem aqui. Vão visitar sim, olha o que os pretos fizeram. Né? Ela teve uma tarde, um momento muito agradável, ela batucou também, enfim, foi uma coisa muito positiva para ela. Mas se emocionalmente, por um lado, é bom, fisicamente, parece que os médicos não estão recomendando. Então, vamos aguardar novas orientações. E os amigos, né, mandam as boas energias de onde eles estiverem. Mas no quarto agora, visitando a Beth, não vai ser possível. Bom, vamos continuar aqui com a nossa roda da fofoca. Tem muita coisa ainda para nós comentarmos, não é? Tem a caixa do Big Brother que a gente vai abrir daqui a pouquinho. É o passaporte. Vou matar vocês O de remetente curiosidade. estava escrito atrás, Rede Globo? Tava. Rede Globo, Rede Globo Não. de televisão. Tava. para Sônia Abrão. Tava. Para Sônia Abrão. Exatamente, tava mesmo. Não é pesado. É Eu tô boa. segurando aqui, ó. Chacoalha, chacoalha. Não bobo. mexe assim. Pode chacoalhar, Sônia Abrão? Não, é frágil. Não, então faz Veio com frágil, um só. aviso escrito frágil. Eu falei pra vocês. Não, Felipe, não, Chacoalhar Felipe. Não, só faz Aqui, ó. Ai, a Sônia Abrão. Ela fazendo, olha aqui. de novo. Aqui, ó. Olha o que é. Uma caneca? Uma caneca Uma do Big caneca do Big Brother. Brother. Olha É só, leve. será? É isso? É leve, pode quebrar, é frágil. Né? Deveria Veio ter dado assim, uma do escrito Atlético. Com frágil. papel. Frágil. E Quando pronto. você põe papel. É isso, uma caneca do Big Brother? Não, não é não. Sabe que tem uma coisa, gente, assim, que eu achei... Mas, quer dizer, é pra lá de cedo e precoce falar qualquer coisa. Mas o que me chamou a atenção nessa fase de lançamento do reality, que agora vai começar, foi a história do Fábio e da maneira como ele foi desclassificado. Eu não consegui me convencer muito com a história do patrocínio, porque eu acho que isso teria como ser resolvido e ele não precisasse deixar o programa.
que ontem ele acabou fazendo realmente o vídeo, disse que é claro que doeu, que ele achava que ele poderia ganhar, claro, e as pessoas se inscrevem pensando nisso realmente, que ele ficou triste, mas a paixão da vida dele é o jiu-jitsu e agora vida que segue, vai ter competições nos próximos meses e ele vai focar e vai se dedicar a isso. E eu fiquei pensando assim, eu falei, poxa, problema de patrocínio já tira assim mais rapidamente uma pessoa da jogada. Pois é. E outro que tem acusações de agressão contra mulheres não é sequer investigado, nenhuma providência tomada, não é afastado. Então tá, se tá com esse perfil, se tem essas denúncias, vamos tirar. Né? Depois, quem sabe num próximo, quando tudo tiver esclarecido, você volta, né? Eu trago de volta, porque é o que está acontecendo com uma das meninas aí também, né? Que já tinha sido escolhida para uma outra edição, o namorado foi lá, pediu noivado, falou não, sai do Big Brother, a gente fica junto, vamos ser felizes. Depois terminou tudo e ela perdeu a vaga, mas conquistou e vai participar desse novamente, porque o Boninho considerou que era uma excelente candidata. Então eu fico pensando isso, não pode, né, gente? Já é estranho. A seleção, primeiro seleciona todo mundo, tem um ano aí para escolher, e de repente depois de selecionado, anunciado, apresentado para o público, estoura essas bombas. Então onde é que estava a checagem do perfil? No meio do caminho, né, que a pessoa tem contrato e não alertou. Pois é. Mas eu também entendo, porque assim, por exemplo, se dentro da casa eles fizerem um pacotão com uma loja, com alguma grife, com alguma coisa, e ele já tem algo na gaveta contratado, e esses dois contratos? Vai bater cabeça. Então é melhor, já que você... Até faria um certo sentido, mas também eu acho que poderia ter havido uma negociação aí. Eu acho muito mais sério a história de denúncias de agressão, os casos que começaram a pipocar, e aí desse não se fala absolutamente nada. Porque o público que faz a puxa pra capivara, né? Eu tenho uma visão para isso. Fala assim, ó, tem 50 Ontem pessoas. eu consegui fechar isso só numa questão. Qual? Ou eles tiraram o Fábio para desfocar, talvez eu esteja muito maluco, não sei, desfocar a história do cara lá, do agressor, né? Ou realmente, ou realmente eles precisavam de uma pessoa já para causar esse burburinho já logo no começo. Mas eu acho muito cruel. Assim, mas eu acho muito cruel você expor uma pessoa. Porque você já apresentou. Você alimenta toda uma ilusão, assim. Mas eu não, daquelas cabeças criativas eu não espero nada. Nossa, mas... Eu já acho, assim, o que eu parei pra pensar, né? Você acha que foi muito diabólico? Eu acho, maquiavélico. Olha, você... Maquiavélico. Mas sabe o que acontece? Não é isso. Ô, Sônia, não é isso. Mas correu veneno aqui no potinho, ó. Não é isso. Nossa, é que não tem outra explicação. Ele foi apresentado pro Ele foi apresentado, mas daí vamos carimbar um que a gente precise para não colocar, para dar todo esse buchicho já logo na estreia. Olha que eu não tenho muita fé no povo de TV. Mas não chega a esse ponto. É que já fizeram tanto para mim. Tá bom. Tanto que assim você fica assim, você fala. Traumatizado, eu acho realmente, que né? talvez pode ser isso, entendeu? Mas a bomba já pode ser uma eliminação logo de cara. Por quê? A Globo confinou 25 participantes, possíveis participantes, desde o ano passado. E aí eles estavam lá, os 25. Desses 25, eles tiraram 18, que foram apresentados à imprensa, e tiraram esse menino. Então pode ser que eles comecem com 16 e saia pelo menos um hoje. 16 melhor. Já saia um hoje? Isso você acha que é a bomba, Acho que é a bomba da estreia? Bom, voltando aqui, a gente parou onde mesmo? Era nessa história, vamos ver o que acontece aí, né? Vamos aguardar. Falar em aguardar, olha, podemos até mandar um recado pro Zé Maia, porque através das redes sociais, a mulherada tá pedindo a volta dele ao trabalho. É mesmo? Incrível. Então, pode ser que aconteça ainda nesse 2019. Pelo menos nas nossas redes sociais, a gente estava vendo agora. Quem sabe uma novela de segundo semestre. Pegou a hashtag do Aguinaldo Silva? Nos nossos Instagrams tem um monte de gente. Você entra lá nos comentários, você vê. Eu acho que ele podia trabalhar, a gente podia dar o benefício da dúvida, sabe? Deixa ele dúvida fazer. Nenhuma. Não é dúvida, mas uma nova chance para ele, né? Sim. Dá uma nova chance. Ele trabalhar, eu acho que é uma coisa...
Daqui a pouquinho, se vocês deixarem, se Não, a gente puder, não deixa, não. eu quero falar da MC Vesga. Então fala. Já pode? Pode, claro. É o Bafão seguinte. de Felipe Chegou. Opa! Olha só. Lembra a MC Vesga que fez todo o tratamento lá, que o Silvio Santos pagou a cirurgia dela e tal, pra ele deixar de ser vesga? Ela lançou um clipe. E agora o clipe tá fazendo o maior sucesso. É mesmo? Assim, Eu achei assim. E MC o que agora? MC Vesga. Não, mas agora não é mais Vesga. Mas vai manter o nome? Mas vai manter o nome, MC Vesga. Tá. E aí ela lançou um clipe que tá fazendo, aí já tá com bastante visualização. E eu quero, olha só, já são imagens do... E olha, gente, ela deixou de ser vesga mesmo. Ué, não, mas corrigiu, ela olha lá. fez a cirurgia, olha, ficou perfeita. Esse doutor é bom, hein? Perfeito, ó. E aí Ficou são imagens do perfeita clipe mesmo. dela, né? Ela já tá fazendo aí Olha, gente, que marcando bárbaro shows, isso. enfim. Ela canta funk. Ela se lançou como funkeira. Aí. MC Vesga. Bonita, barato. viu? O Silvio já fala desse doutor há muito tempo, né? Desse médico. Ele sempre vejo super ele fala falando. bem, tanto que ele teve a maior confiança de mandar para esse médico mesmo. E olha o resultado, gente, tá perfeito o olhar Impressionante, você dela, viu? né? Ela era legal. extremamente, Olha olha a só, diferença, ó. era a literalmente um olho diferença, no gente. peixe e outro no gato, né? É, E aí, de repente, olha aí, só. Ele trouxe para o centro os olhos dela mesmo, corrigiu tudo. Nossa, o Silvio deve ter ficado muito contente com o coisa, resultado, né? Ela foi lá já depois que fez a cirurgia. Foi agradecê-lo. Foi agradecer. Foi agradecê-lo. Olha, só não tem hoje, desculpa, quem não tem cabelo, põe cabelo. Se tá vesgo, coloca no lugar. Se tá gordo, tira a barriga. Se não tem queixo, põe queixo. Fica tranquilo que dá tudo, gente. A gente só dá jeito pra morte Cabelo e aqui. queixo, pode perguntar que eu te respondo. Olha que esse menino, ele é muito disposto. Aliás, por falar nisso, vocês viram, foi muito comentado, que a Mara Maravilha fez uma cirurgia de bochecha, que é a tal bichectomia, que todo mundo fala tanto, que é para amenizar quem é mais bochechudinho, fica com o rosto mais fino. E ela fez essa cirurgia. Vai fazer? Não, essa não, Não, precisa. precisa. Você já falou uma vez que você quer queria. fazer. Não, Falou bichectomia também. não. Aonde que é bichectomia feita a não. buchectomia? Na Tira bochecha, aqui, por ó, dentro. por dentro. Por dentro, você é fogo. Não, Não, esse garoto não. ele é doido. E Eu aí, lembro o que dele que ter falado. acontece? Ela fez não por uma questão só de estética, mas também funcional. Porque quando a sua bochecha é muito pronunciada, também sobra muito tecido aqui por dentro. Quando você mordendo. mastiga, você morde e dói pra caramba, e incha, e machuca. Então, a Mara resolveu fazer e foi muito bem sucedida nisso, E é né? engraçado que é um negocinho de Rendeu aí nada nas que redes tira. sociais, Uma gordurinha, foi uma né? loucura. É uma gordurinha que fica alojada. É mesmo? Eles tiram, é uma coisinha de nada, assim. Abre né? aqui por dentro. Abre por dentro e tira. Faz a sucção. Puxa com uma Ela pinça. não é nem... O senhor faz Tira, isso bolinha mesmo? de gordura. E aí dá o... Faz assim. Aí dá O doutor uma- Felipe faz, né? Eu faço Na em sua casa. clínica? Estou fazendo. Buchectomia? Ele faz com garfo e faca. Gente, é brincadeira. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não, mas sabe quem sério. faz? A Fernanda, a mulher do Liminha. Faz, a ela doutora é Fernanda craque Fiuza. em bichectomia, a doutora Fernanda Fiuza, exatamente. Mas ela não fez já no fazia Liminha, no né? Rio de Janeiro. No Liminha e ela ela não faz fez, aqui, né? mas o Liminha Mas ele não não tem precisa. Não precisa? Não precisa. Não lembro muito do... Mas ela é craque nisso. Me lembro que a gente Ela fez fez de até algum matéria famoso, sobre fez? isso. Ela já fez até de famosos mesmo. Você fica com o rosto mais fininho, fica aqui mais afundadinho, que muita gente acha que é bonito. A Mara, pra mim, tá bonita do mesmo jeito, né? Não precisaria. Ela é uma foto bonita. de Ela é 2019. bonita, ela bonita. sempre foi bonita. Ela é viu? uma mulher Em bonita. 2019, ela tá melhor agora. Quem? A Mara publicou a foto de 2009 e 2019. Melhor ela tá mais agora. bonita agora. Olha que barato, né? O tempo corre a favor também, viu, gente? Bom, voltando aqui pra gente continuar, o que foi? Olha, embora as nossas redes sociais, as pessoas estejam se manifestando com a hashtag Volta Zé Maia, É uma loucura. Tá uma loucura mesmo? uma pessoa que, lá da Rede Globo de televisão, acabou de me comentar que a emissora está fazendo pesquisas de opinião para saber. O Zé deve voltar, tá. isso fazemos bastidores. Entendi. Só que tem uma história que está pegando. O quê? O nível de rejeição do público ainda é muito alto. É mesmo? Então, não se sabe como vai voltar, se vai voltar e aonde encaixar. Porque a gente sabe que se existe uma rejeição, quando as pessoas
vem no vídeo, vai falar, poxa, acho que não vou assistir essa novela. Minissérie, né? Essa série de 4 capítulos. Ou uma participação pontual, entendeu? Acho que essa é conspiração. E eu não acredito nessa possibilidade, porque essas pesquisas, às vezes, quando são essas pesquisas rápidas, eles pegam, levam a pessoa pra rua, a pessoa fala assim, você acha que o Zé Maia deve ou não voltar pra televisão? A pessoa, tipo, pega e fala não, entendeu? Eu já induz, eu acho que já tem uma indução, entendeu? Você acha? Eu acho. É que as televisões, elas têm uma pessoa trabalha com pesquisa. Né? A Globo só trabalha em cima de pesquisa, é com uma coisa científica mesmo, metodologia mesmo. E outra, uma novela é uma história muito cara. A gente tá vendo aí. A gente tá vendo Nossa, que as coisas então não estão assim, indo já bem, que é né? tão cara assim, eles deveriam ter colocado melhor, né? Mas, Felipe, às vezes derrapa. Porque elas vêm derrapando o quê? Elas vêm derrapando há 3 anos, assim. Mas você não vê eu novela acho boa. que é uma coisa mundial, né? Acho que fora Netflix atualmente não tem tanta gente fazendo A dramaturgia coisas. tá complicada. Porque assim, eu acho que verdade, tem Sônia, uma hora verdade que Satura, as né? ideias se esgotam, a gente está num período de transição, o que valia antes não vale mais, o que vale agora pode não valer quando a história for pro ar. Tá complicado. São multiplataformas, Eu né? posso falar, Tem a maneira de como a comunicação é feita hoje em dia, os temas que estão, né, uma coisa completamente dispersa, você não sabe mais por onde você vai, tudo isso acaba refletindo, E eu né? acho que eu acho que é isso mesmo que você disse, joga pra cima, viu? Exatamente, mas Porque hoje em dia tudo é um mistério. Não tem mais assim, nem as pessoas que estão vivendo isso diariamente, como nós, esses grandes portais, nem eles sabem mesmo como lidar com a história. Porque não sabem mesmo. Eu sempre falo, a gente está passando por um momento de mudança de linguagem. Ninguém Você aposta sabe numa coisa E de público, que é muito diferente. O público de São Paulo consome uma coisa, o do Distrito Federal consome outra totalmente diferente. Você tem um formato que funciona muito bem naquela praça, por exemplo, em São Paulo, pode ser que não funcione muito bem em Porto Alegre. É muito louco. Muito louco. Né? Para fechar esse quebra-cabeça. Uma cabeça de rede, que no caso para o Ibope é São Paulo, porque seria a amostra, que seria o retrato de tudo isso que está aí. Né? Uma cidade absolutamente cosmopolita, retrata aqui, existe um pouco do Brasil inteiro, de todos os cantos do nosso país. Por isso que São Paulo é a cabeça do Ibope, mas é complicado. Sônia. A Caixa. O que é? Então talvez agora, né, as coisas façam sentido. Nossa, como eu tô descabelada hoje, né? Tá descabelada? Eu tô. Daqui a pouco vai tocar música, bom nem então. me olhar muito, Cabeleira descabelada. Você vai tocar já. Não, é que o pessoal tá me avisando, o Luciano Caproni, que vai chegar aqui já uma nota oficial da Globo, não tem a ver com a Caixa não, viu, gente? Mas em relação ao Wanderson, que é o que a gente estava falando aqui, esse outro candidato, esse outro brother, né, que tem acusações de agressão contra mulheres, que era isso que a gente estava falando agora há pouco. Né? Como um candidato com problemas de patrocínio é desclassificado e um outro que tem acusações muito sérias, nenhuma providência é tomada, não é afastado também. Então vai chegar essa nota Ele é do e Acre, vamos né? saber aí do que se trata. Ele tem, do Acre. entre as acusações, ele é do Acre? É De do Rio Acre, Branco. É de Rio Branco? Eu acho que é Rio Entre as muitas coisas que foram faladas, né, em redes sociais, claro que tudo isso careceria de provas, mas parece que quem namorou teria. Mas ele seria também professor, alguma coisa assim, e teria uma abordagem que muitas alunas não gostaram. Tem umas coisas esquisitas aí que eu acho que merecem mesmo uma investigação. Afinal, vai entrar na casa da gente. Né? Claro. Certo? Bom, aí deixa eu mandar um beijo muito grande para essas 3 amigas queridas que me mandaram esse vaso lindo de girassóis, porque eu amo girassóis, né? Que foi a Andréia Barreto, lá de Petrópolis, a Maria Elma, aqui de São Paulo, e também a Lilian Pereira, de Nova Iguaçu, nossas amigas queridas do Twitter, do Instagram também, e que mandaram muito obrigada. Eu simplesmente amei, são lindas mesmo, né? Muito lindas, muito obrigado. E a gente tem um alô lá do Nordeste, lá da Paraíba, lá de João Pessoa, da Galega, amiga também do David Brasil. Vamos ver agora. Pelo amor de Deus, vai! Não, olha, aqui está a Galega da Carajé, que Baby comeu, adorou, é um amor de pessoa, eu adoro você, eu assisto você todos os dias, adoro sua fofoca. Ô Sônia, por favor, Sônia Abrão, amanhã mande um beijo pra Galega
do acarajé de João Pessoa. Mande, Sônia. Pede. Mande, Sônia, um beijo pra galera da acarajé de João Pessoa. A gente adora você. Eu lhe assisto todo dia, adoro suas fofocas, tá? Beijo. Tá aí, vamos mandar beijo pra ela. Beijo, Galega. Ó, a Galega da Acarajé, João Pessoa, Paraíba, que a gente ama de paixão também. Obrigada. Valeu, David. Eu tinha prometido pra ele colocar esse alô no ar ontem, quando a gente estava voltando. Aí foi aquela correria. Ontem a gente estava fazendo um ensaio. A gente não estava nem Ele precisa apresentando vir aqui aí, né? qualquer dia, né? Ele precisa vir aqui. Precisa vir aqui na nossa roda, David. Traz a Galega e vamos fazer a acarajé, né? Olha aqui, nós vamos girar, já vou ler o que diz a nota da Rede Globo sobre o Wanderson e vamos abrir a caixa Big Brother Brasil. Eu recebi hoje, tá? Começar a abrir. Acho que Marlita não vai deixar. Será? Abriu Uma onde? pontinha aqui na Por onde frente, que eu ó. abri? Então deixa aí pro comercial rápido, que aí volta mais Tá bom, rápido ainda. achei Achou. onde abre. Ai, calma. Bom, de volta aqui ao nosso programa, a nota da Rede Globo é a seguinte. A Globo é veementemente contra qualquer tipo de violência, mas cabe às autoridades competentes a apuração de denúncias como a que foram feitas nas redes sociais. Se assim for, ou seja, se ficar constatado que o Wanderson realmente agrediu mulheres, ou incomodou, ou assediou, a Globo tomará medidas como já fez em outras edições do programa. De outra forma, não há legitimidade para desclassificação. E a nota está assinada pela Bárbara Pires, que é a supervisora executiva de relações com a imprensa. Então, o Wanderson, em princípio, continua, porque não há nenhuma comprovação em relação às denúncias que foram feitas. Crime. Não existe crime. O patrocínio existia, feria a cláusula de contrato, era uma coisa concreta. Em relação ao Wanderson, não. De qualquer forma, eu acho meio esquisito, né? 2 minutos e meio para caixa. Não, Sônia Abrão, vai, abre, vai. Vamos lá, Vai, vamos Sônia abrir, Abrão, abre. gente. Peraí. E depois curioso. Não, é, estoura o senão não dá programa. tempo, Ai, Eu tinha achado a mas já frente vai abrir de dela. uma vez? Claro. Não, a gente... Vai, Sônia, vai. Quer suspense? Chama o João. É, vem abrir a caixa, Eu não João. sei fazer. Vem abrir a caixa, Deixa eu João ver. Kleber. Não, Sim. é isso. É muito Uau, legal. muito Olha, lindo. gente, é muito mesmo. Meu, que legal isso. Leu o Mas cartão quem antes? é? Eu não tô entendendo. Ó, tem cartão, tá aqui, timbrado. Vê se dá pra vocês mostrarem. Olha lá, Rede Globo, ó, tá lá. Tô Dá pra vendo. ver? Dá sim, Ah, ó. dá sim. Aqui, Olha ó. que chique. Tá? Tá A gente não timbrado, pode ter uns cartão. desses assim, escrito a tarde é sua? Pode, Que vai foi? fazer. A gente Tá na pode gráfica. ver os escritos assim, a tarde é sua? Ó, tá escrito. Não, mostra, Sônia Abrão. Eu só li querida Sônia. Querida Sônia? Eu li. Então tá. Tá escrito querida Sônia mesmo. Querida Sônia, o BBB 19 chegou e estou preparado. Boa temporada pra nós. Beijos de quem? De quem? Boninho. De quem? Boninho. Não é Boninho. Não é? Thiago Não é Leifert. Boninho. Tiago Leifert. que Tá legal. aqui, olha. Muito legal, Thiago. Foi para nossa geladeira o ano passado. Foi uma revolução. Tivemos que tirar ele da geladeira, que o público todo Explodiu pediu. a geladeira, Ele aquela- mesmo pediu na final do Big Brother para que fosse tirado da geladeira. E tá aqui, olha. Muito ele mandou lindo. tudo, ele só Obrigado, mandou um isso? Thiago. Não, tem ali o negócio. Mas aqui dentro, olha só o que o Thiago Leifert mandou pra gente. Ó, Pra veio gente aqui não, pra você. embaladinho. Ok. Tchan, tchan, tchan. Não é tchan, possível. tchan, Uau, tchan, que tchan. máximo. Ele mesmo. Tá Ele tá aqui, o pronto pra bonequinho, geladeira. Exatamente. Gente, muito que Muito sacada. lindo, né? Quando ele diz Leifert, no bilhete, parabéns. agora eu estou preparado, é porque como ele foi para a geladeira o ano passado, então ele Ela já vai lá. lembra. E aí ele saindo da geladeira, Ele não foi quis a animação. aquele momento de glória. Não, olha quando ele saiu da geladeira o ano Mandamos passado. fazer nos Estados Unidos essa animação, ele não quis, ô Tiago. E aí ele já tinha falado pra gente, lembra? Que quando tivesse outro Big Brother, ele já ia estar preparado de gorro, cachecol e tudo. Se fosse Nossa, pra que geladeira, máximo, Sônia ele não ia Abrão. sofrer tanto. Então tá aqui o Thiago Leifert,
prontinho. Eu adorei o plástico bolha. Tá aí, olha, o plástico bolha e tudo que ele tá. Ele veio no plástico bolha e tudo, pra vocês terem uma ideia. Bom, contatos já foram pra telinha e nós temos que ir embora. Beijo, Thiago Leifert, uma ótima estreia pra você. Se estiver aqui pra geladeira, vai, mas agora está preparado, né? Tchau, gente. Tchau, gente.